5 motivos para você não comprar uma Kombi. Fala rapaziada, beleza? Felipe aqui e hoje a gente vai falar sobre um tópico polêmico. E aí você já vai deixando nos comentários se você concorda com isso ou não, tá? Nesse vídeo eu não vou entrar no aspecto, tipo, no assunto de se é um carro bom ou carro ruim. A gente vai abordar alguns problemas que o carro tem, alguns pontos negativos, tá? Que muitas vezes você não vai conseguir solucionar, porque é uma coisa que é inerente ao carro, faz parte do carro. A gente sabe que a Kombi tem algumas funcionalidades, né, em relação ao custo-benefício, que nenhum outro utilitário tem aqui no Brasil atualmente. Mas a gente pode depois fazer um vídeo falando sobre tópicos que são interessantes em ter uma Kombi. Ponto número 5. Consumo. Ela é um carro gastão, não tem jeito. É um carro que tem um desempenho bem limitado em relação à autonomia, né? E pelo fato de ter um consumo alto, também não tem uma autonomia muito boa. Por exemplo, se eu vou viajar às vezes de uma cidade na outra, eu não consigo ir e voltar, mesmo sendo cidades relativamente próximas, com um tanque só de combustível. O que me obriga a fazer uma parada para poder fazer um abastecimento no meio da viagem. Tá? E eu falo assim, alguma coisa em torno de, sei lá, 2 horas de viagem para ir, 2 para voltar, já vai chegar de volta já perto da reserva. O problema real do consumo da Kombi está em relação à caixa de marcha, o principal. Porque ela é um carro de 4 marchas só, e se você quiser andar um pouco mais rápido, quando eu falo um pouco mais rápido é tipo 100 por hora, você automaticamente tem que jogar uma rotação mais alta. Consequentemente, você acaba gastando mais combustível. Ponto número 4, conforto. É um carro assim muito rústico. Assim, eu particularmente não ligo muito, porque eu já tive um monte de carro antigo, então ok. Mas você tem em mente que você vai andar, às vezes, para trabalhar o dia inteiro num carro onde o banco é duro, onde a suspensão é dura, onde o volante, tudo é muito duro, né? E é uma coisa que pode ser um incômodo. Para trajetos curtos ou usar de vez em quando, ok. Mas para você andar todo dia, se você não tiver acostumado, você vai sentir bastante. Principalmente se você andar de repente com a esposa, com criança no carro, realmente acaba se tornando um incômodo. Mas que filha da puta! Olha onde o maldito quer passar. Ponto número 3, manutenção. Quando eu falo de manutenção, não seria nem o custo de manutenção. A grande maioria das peças, elas têm um custo baixo, pela utilidade do carro, se levando em conta que é um carro para trabalho. Mas alguns tópicos da manutenção, eles são um pouco chatos de manter e você tem que estar em cima ali olhando o tempo todo. Por exemplo, a parte de suspensão e direção, você tem que estar ali em cima o tempo todo, porque pode dar problema e quanto mais vai dando problema, vai aumentando a folga no volante. Eu falo aumentando porque não tem como deixar zero com o sistema de direção original. Você tem que estar engraxando o sistema de direção e também a suspensão dianteira praticamente mensalmente, dependendo do seu uso do carro. Por exemplo, se pegar uma chuva forte, uma estrada de terra, você tem que já parar para poder fazer o engraxamento. No meu caso, por exemplo, eu faço engraxamento 2 vezes por mês. Então são manutençõezinhas chatas que você tem que estar fazendo ali. Se não tiver ninguém que faz perto, você não sabe fazer, não tem a máquina para fazer, você vai ter que ficar se deslocando para poder fazer esse tipo de manutenção. E é uma manutenção que é primordial você fazer, porque ela vai estar ligada diretamente à durabilidade da suspensão da Kombi. Se você deixar isso para depois, vai estragando caixa de direção, vai estragando o sistema de suspensão como um todo. E se você precisa revisar o sistema de suspensão da Kombi, acaba saindo caro. Eu já vi alguns orçamentos, pessoal falando na internet aí, cerca de 4 ou 5 mil reais só para fazer a parte dianteira. Outro tópico que você tem que ficar sempre de olho também é a questão de câmbio. A Kombi, ela tem um problema, entre aspas, na suspensão traseira, que acaba tendo o curso muito limitado. Com isso, quando você entra na curva um pouquinho mais rápido, não estou falando de correr, um pouco mais rápido, eventualmente ela pode erguer uma das rodas do chão. E não é a questão de tombamento, a questão aqui nós estamos falando da durabilidade do câmbio, porque a partir do momento que a roda levanta um pouquinho do chão, toda a força vai para a roda que está livre. Quando ela encosta no chão de novo, ela dá um tranco, né? Porque ela está rodando muito mais rápido e pum, bate no chão, o que pode danificar o teu câmbio, que também não é uma coisa barata de consertar. Até onde eu pesquisei, não tem como você resolver esse problema, a não ser com um bloqueio de diferencial. Mas é uma adaptação cara e que é muito difícil você arrumar alguém que faça. O mais sensato a fazer
é usar com cuidado, principalmente em curvas, onde você quer entrar um pouco mais rápido, diminui, ou de repente põe um ponto morto. Eu já ouvi algumas pessoas dando a dica de dar uma apertada na embreagem, nesse momento que você sentir que a roda saiu do chão, para poder destracionar e não sentir aquele impacto no câmbio. Ponto número 2, é um veículo visado para roubo. Por incrível que pareça, existem relatos aí de muitos roubos de Kombi Brasil afora. Para ser sincero, eu não sei exatamente porquê, mas acredito que seja até pelo fato de ser um veículo fora de linha, que tem bastante carro desse rodando por aí. De repente, por isso, o pessoal acaba roubando para poder intercambiar peça de repente. No meu caso, eu fico um pouco mais tranquilo que eu estou numa cidade do interior. A gente sempre tem que estar de olho, o carro tem alarme, mas em grandes cidades, onde o índice de roubo de carro é mais alto, pode ser um ponto para você ficar de olho aí. De repente até conseguir cotar um seguro para sua combosa. Ponto número 1, o mais complicado de você manter uma Kombi agora em 2025. Dirigibilidade e estabilidade. São dois tópicos que eles estão atrelados e são chave na questão da Kombi. Por quê? Ela é um projeto muito antigo, ela não tem uma boa dirigibilidade e ela também não tem uma boa estabilidade. Vira e mexe com o sistema original de direção, você sente ela jogando para os lados, ela samba bastante. Se passa um caminhão e joga aquela ventania do lado do teu carro, ela quer correr para o acostamento, então ela não tem estabilidade. Além disso, tem também a questão de a suspensão dela ser uma suspensão muito adaptada para carga. A traseira principalmente não tem pulso. Vira e mexe, ela levanta uma rodinha do chão se você esquecer que você está numa Kombi e quiser dirigir ela como um carro pequeno. Então você tem que estar sempre em mente que você está com um carro de carga, que é um carro desatualizado, para de repente você não se esquecer e querer sair pisando. Esse modelo aqui, que é a 1.4, ela até tem um desempenho honesto pela proposta do carro. Então ela consegue ter uma retomada ligeiramente melhor do que a motor a ar original de fábrica. Na cidade ela tem um bom desenvolvimento, então muitas vezes você pode se esquecer que você está numa Kombi e querer sair correndo. E é aí que mora o perigo, porque além da folga na direção e a suspensão também, que é bem precária, digamos assim, um projeto muito antigo, também tem a questão da frenagem. O freio dela efetivamente não é bom o suficiente, não chega nem perto de um carro popular de hoje em dia. É por conta da proposta do carro. Então você tem que estar com isso sempre em mente, para não acabar se envolvendo aí num acidente por um descuido. Algum dos pontos que eu citei nesse vídeo, você consegue melhorar fazendo alguns upgrades. Na minha Kombi mesmo eu fiz alguma coisa. E aí já escreve aqui nos comentários se eu esqueci de falar alguma coisa, ou se você não concorda com a minha opinião. Essa daqui é a minha opinião. Eu tenho essa Kombi aqui tem mais ou menos uns 2 anos, e já tive uma anteriormente, mas a outra quase não andava, né? Peguei no rolo e andei muito pouco. Nessa daqui eu ando praticamente diariamente. Escreve aí nos comentários se gostou do vídeo, já deixa um likezão forte aí pra gente. E sugira aqui nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. O objetivo aqui é falar um pouco da manutenção da Kombi enquanto ela estiver comigo. E também dar uma luz ali para as pessoas que porventura estão pensando em comprar uma Kombi para começar a trabalhar e não tem certeza se é um carro bom, se é um carro ruim, se vale a pena ou não vale a pena, tá? No próximo vídeo, de repente, a gente pode falar sobre os pontos positivos de ter uma Kombi em 2025. Abraço!